Hey folks, continuando aqui nosso Samurai Talks, hoje eu vou trazer outro estupendo professor, o grande Sérgio Quintanilha, com a palestra Atividade Intelectual e Saúde. Ele emocionou muita gente com essa palestra aí, assim. O Sérgio é uma das pessoas mais humildes que eu conheci no sentido de comportamento mesmo. A humildade é uma coisa muito forte na personalidade dele, e isso me encanta muito. O Sérgio começou com alguma dificuldade aqui, foi se soltando ao longo do curso e foi ganhando o carinho, o respeito, a admiração de todas as pessoas. E assim, ele realmente se transformou. E eu estava conversando com o Bruno, sexta-feira agora, e eu falei para ele, cara, em geral o mentorship nem me sobra dinheiro, porque mais ou menos o que dá no valor eu consumo nos 7 meses de curso, então acaba que nesse meio termo sobra muito pouco, assim, proporcionalmente ao montante de dinheiro que fatura, no final das contas sobra 20%, vai. Então até dá um certo lucro, mas que se eu investisse dando aula aquilo, talvez eu ganhasse mais. Mas, para mim, todo o valor se dá quando a transformação é feita. Quando o cara fala assim, eu não aprendi nada, eu não transformei nada, o que valeu foi pelos colegas. Cara, pra mim ou é ingratidão, o cara não conseguiu ver a transformação dele, ou ele tem vergonha de assumir. Às vezes eu acho uma coisa bizarra em comum, assim, às vezes em alguns profissionais de educação física, ele tem vergonha de assumir que um outro cara proveu pra ele um conhecimento novo, e que ele não era um gringo famoso, respeitadíssimo. Então às vezes o cara não manda nem a mensagem no grupo, para não parecer, eu vou perguntar coisa no grupo, vai parecer que eu não sei, então o cara me manda no particular. Eu fico triste às vezes com isso, com esse tipo de comportamento, mas eu já vi algumas pessoas assim, em outros momentos aí. E assim, por isso eu gosto muito do Sérgio, porque o Sérgio, ele foi quase, quando ele tinha dificuldade, ele não tinha problema em perguntar. Ele falava em público, se expunha, e ele foi crescendo, e hoje o Sérgio é um profissional diferenciado, eu posso garantir isso. Fez uma palestra linda sobre atividade intelectual, foi emocionante ver a mãe dele ali com 90 e poucos anos, foi lindo de ver, e eu trago hoje essa palestra para eles, e parabenizando o Sérgio por toda a trajetória aí. Grande abraço, Sérgio. Para mim é uma grata e honrosa satisfação estar participando do Samurai Talks, saber que esse tempo aqui é valoroso e transmite transformação e crescimento pessoal e profissional. E é interessante que trazer esse tema para esse momento é fruto de uma série de trabalhos que a gente vem realizando lá na região médio-norte do Mato Grosso. E a falar em atividade intelectual e saúde, isso reporta a gente a pensar sobre saúde mental. E quando a gente fala em qualidade de vida, muitas pessoas começam a mencionar sobre a área fisiológica, sobre o ganho de melhora cardiometabólica, cardiovascular. E aí você, olhando para a qualidade de vida, você fala muito em saúde emocional, e a gente pouco tem falado sobre saúde mental. E uma das coisas que eu achei muito interessante nessa edição do Mentorship 2019 é que nas reflexões, o professor Samura, ele falou muito sobre esse olhar que o profissional do século XXI precisa ter. Falando que quando você for propor uma rotina de treinamento para alguém, você precisa olhar de forma tridimensional. Mas que você também precisa olhar para essa pessoa, seja um aluno, cliente ou não, como um ser tridimensional. Ele sendo corpo, ele sendo mente, ele sendo espírito. E entra isso dentro dessa abordagem. Eu preciso começar a repensar que quando eu olho para o meu cliente aluno, eu preciso entender como está a saúde mental dele, como está a saúde emocional dele. E quando eu falo em saúde mental, a gente começa a pensar que o corpo sem saúde mental, ele vai desencadear uma série de problemas. E a gente pode pensar e mencionar sobre alguns problemas relacionados a mais simples, né? Um declínio de memória, como a perda de autonomia. E a saúde mental ela é fundamental para o corpo. Quando você começa a relacionar essa abordagem, você começa a pensar então que alguns estudos começam a apresentar para nós que a atividade intelectual seria você ter o hábito de leitura constante,
você aprender a tocar um instrumento e praticar esse instrumento. Está também relacionada com você jogar alguns jogos de estratégia como xadrez e também você voltar a estudar, concluir esse estudo e dar sequência nessa caminhada de aprendizagem de conhecimento. Esses são alguns exemplos que nós temos. Porém, algo que chamou muito a minha atenção é que há uma estatística da Organização Mundial da Saúde que nós temos no mundo hoje cerca de 50 milhões de pessoas que desenvolveram demência. E que a cada ano 10 milhões de pessoas estão aumentando esse registro e provavelmente em 2030 nós vamos ter 150 milhões de pessoas com demência. Isso é algo que tem que chamar a nossa atenção. Eu preciso começar a pensar, e isso relaciona a nossa profissão como profissional da educação física, é porque uma das prevenções para alguém não desenvolver demência é a prática regular do exercício físico. E eu então preciso entender que eu tenho um papel importante na relação com o meu cliente aluno. Há uma pesquisa interessante da doutora Elizabeth que ela apresenta que os telômeros eles encurtam ou eles têm um tamanho maior, e isso tem uma ligação direta com pessoas depressivas, pessoas que desenvolvem ansiedade, e que a atividade física pode então estar trabalhando na regulação desses telômeros, promovendo o quê? Saúde mental. Há uma outra pesquisa muito interessante da Universidade de Colômbia, onde eles publicaram numa revista de neurologia americana, e eles comentam que eles fizeram uma abordagem com 1.700.000 pessoas na faixa etária de 65 anos, e eles, na discussão e no resultado dessa pesquisa, eles colocaram dados que, através de várias atividades que eles proporam para essas pessoas, que aquelas que tinham uma mente mais ativa não tinham nenhum sintoma ou possibilidade de desenvolver demência. E eles colocaram algo interessante também como dados dessa pesquisa. Primeiro, para que você tenha uma saúde mental, uma atividade intelectual que possa prevenir a demência, você precisa ter uma atividade mental constante. E dentro das prevenções que eles apresentaram nessa pesquisa, era com relação o que você entende sobre demência? O que eu preciso realmente estar percebendo o grau do que ele pode, de impacto nocivo para a vida do ser humano? E demência nada mais é que uma série de doenças crônicas degenerativas que vão afetar as capacidades de atenção, de memória e também as habilidades relacionadas ao comportamento e também as capacidades cognitivas. E nós precisamos começar a ter uma atenção para isso. E quando a gente pensa na tridimensionalidade, você começa a pensar que você olha para um treinamento nos três planos, mas que a gente pode então também, dentro da criatividade, o que muito Samura falou dentro das reflexões, que o profissional precisa ser criativo, a gente colocar dentro dessa prescrição algumas atividades ou algumas estratégias onde vai ativar ainda mais a atividade intelectual dessas pessoas. E nós podemos ser alguém que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Nós vamos fazer a diferença no sentido de trazer prevenção para algo tão danoso e tão nocivo. E a demência, ela traz mais de 100 sintomas na vida do ser humano. E dentre elas, de 60% a 70% é o mal de Alzheimer. Eu quero dizer para vocês algo: se você não convive com alguém que desenvolveu Alzheimer, você não sabe como é dramático, como é triste, como é impactante, como aquilo é frustrante para você. Alguém que você conviveu tantos anos e percebe que ela não te conhece mais. Alguém que não tem mais noção do que é a vida. E saber que eu, como profissional do século XXI, eu posso fazer diferença na vida das pessoas. Algo que
o Will Smith, ele diz, e ele fala uma frase muito interessante, é que se você quer melhorar a sua vida, então melhore a vida das outras pessoas. E você pode ter um sentido melhor na sua vida também. E aí a gente começa a pensar nesses casos, e naquela pesquisa da Universidade de Colômbia, eles colocaram 3 pontos para a prevenção. Primeiro, atividade intelectual constante, diária, regular. Segundo, nós precisamos ter uma dieta saudável. Nós também podemos orientar as pessoas com relação a isso. Uma dieta que venha trazer uma redução ou até mesmo uma abstinência do uso de álcool, de cigarro, de alimentos que podem te levar para a obesidade, hipertensão, diabetes. Isso ajuda na prevenção. E em terceiro, eles colocaram como algum destaque, que é a prática regular de exercícios físicos. E tem alguns exercícios que você pode desenvolver dentro das suas estratégias que estão relacionados à demência. E aí nós começamos a ser um profissional, como a nossa colega Yasmin falou, na área de saúde, que realmente cuida da saúde das pessoas. A atividade intelectual de saúde, ela nos reporta para entender que a prática da atividade física, ou exercício físico, ele é fundamental para a melhora de vários aspectos gerais da saúde, tanto fisiológico, tanto com relação à área motora, emocional e também à área mental. E os benefícios do exercício físico em relação ao cérebro, nós já sabemos, mas é preciso continuar pensando sobre isso. Ele traz bem-estar, ele melhora a autoestima, ele trabalha com relação a sintomas depressivos, sintomas com relação à ansiedade, liberando substâncias como endorfina, dopamina, serotonina, e ele começa a melhorar também todo o funcionamento do sistema nervoso central. E aí a gente pode entender que a Organização Mundial da Saúde, ela apresenta algumas diretrizes globais relacionadas à saúde, a importância dessa percepção e desse olhar com relação à saúde. E aí uma frase que tem caminhado comigo nos meus dias é que saúde está relacionado a você manter-se alegremente de pé sobre os próprios pés. E eu queria fazer uma apresentação nessa noite. Essa senhora, de 94 anos, 10 meses e 26 dias, eu passei 10 dias com ela em Belo Horizonte agora. Ela é minha mãe. E dia 7 de setembro, no mês que vem, ela faz 95 anos. Essa senhora, até 90 anos de idade, ela saía de casa sozinha, ia no mercado, visitava os filhos e os netos. Ela tem 18 netos e tem 22 bisnetos. E gerou 9 filhos. Mas quando ela completou 90 anos, ela foi descer a área de serviço da casa dela. Ela caiu de um vão de 4 degraus, quebrou 6 costelas, bateu a cabeça na parede e deu uma isquemia cerebral. E o choque lateral também provocou um problema, água na preula, ela teve que fazer punção e ficou acamada. Quando completou 3 meses, ela teve um aneurisma cerebral. É interessante que quando eu recebi a notícia, eu pensei, agora minha mãe não tem mais condições de caminhar, não vai reconhecer, não vai falar, vai ter uma série de limitações, mas 3 dias no hospital, ela saiu andando e falando. É interessante que ela ficou com uma certa dormência do lado esquerdo, mas ela está fazendo os afazeres dela. E eu comecei a olhar para minha mãe e analisar a minha mãe, por que ela tem uma genética tão privilegiada? E por que não ficou sequela no cérebro? Por que ela tem uma mente que ela lembra o aniversário de todos os 9 filhos, ela lembra o aniversário e como nasceu todos os netos e bisnetos, ela sabe de todas as datas comemorativas. E aí eu percebi algo que eu queria mostrar para vocês.
Ela olhou para mim e disse: meu filho, você gosta muito de doce, eu vou fazer o doce de banana que você gosta. E ela foi para a cozinha, e a minha irmã mais velha ficou ali falando: mãe, mas como é que é? Ela disse: não precisa ficar perguntando, porque eu sei tudo de cabeça. E pode colocar banana, agora eu coloco açúcar, agora mexe até fazer o caramelo. Agora espera um pouquinho, porque eu tenho que começar a dosar a água, para começar a mexer. E o tempo, você não está marcando o tempo. E aí ela foi fazendo, e de repente, presta atenção, a atividade intelectual, ela lê e estuda todos os dias. Você está percebendo alguma coisa ali que ela está sem óculos? Com 94 anos? Você percebe que ali, ela continua lendo com a distância que ela consegue ver perfeitamente. E está vendo que ela faz a própria comida dela, picando o espinafre, porque ela fez bolinho de espinafre para mim. E aí é interessante ver ela picando a cenourinha branca, porque lá no Mato Grosso não acho para comer. Sem óculos, com toda a habilidade motora, desses mais de 1.700 mega receptores que nós temos nas mãos, ela continua com a mesma apreensão, mesmo depois dos problemas que ela teve. Agora, isso aí é fantástico, porque nem eu faço. Ela coloca a linha na agulha, e ela costura a própria roupa, e costurou a minha calça de moletom que estava soltando a bainha e furado o bolso. E ela ainda brinca com a gente quando a gente pergunta para ela: você está enxergando bem, mãe? E ela vai alinhavando tudo perfeitamente, sentada na cadeira da vovó, e ela sozinha arruma a cama dela, dobrando as coxas, o chenil, falando para mim que aquela outra coxa que ela pegou agora era mais difícil de dobrar, porque ela escorregava muito da mão. Mas olha a habilidade dela. E eu quero dizer para vocês assim: a nossa prescrição de atividade física precisa ter essa abordagem. O corpo é uma ferramenta para desenvolver o nosso potencial humano. O exercício físico é produção da saúde e prevenção de doenças. E aí a gente pode ver alguns trabalhos com relação ao Alzheimer. E aí é manter alegremente pés sobre os próprios pés.